apesar de termos esta luz magnífica da cidade de Lisboa, eu tenho aqui uns minutinhos, nem sequer vou usar muitos minutos, vou apenas, acima de tudo, agradecer a todos vós a presença. É fundamental para a PDSI e para toda esta direção a vossa presença. Quer dizer que aquilo que nós nos empenhamos a fazer e estamos a continuar a fazer, que é útil, que é o conceito de utilidade, de valor, de responsabilidade, é isso que nos move e é isso que nos traz aqui hoje. E tenho que agradecer a todos os oradores, foram muito gentis em estar connosco. O RGPD é algo que todos os dias, em todos os textos, aparece o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu hoje tive 3 alunos que estavam a apresentar trabalhos na universidade, eu estive lá, todos eles tinham RGPD, pronto, e portanto, e são alunos da Escola de Ciências Sociais e Políticas, portanto, e está toda a gente preocupada com a inovação, e gestão em rede, e governação em rede, e governação digital. Aquilo é uma confusão, quem viu aqueles alunos e quem os vê hoje é uma maravilha, de facto. E pronto, e o RGPD tinha que estar associado à inteligência artificial, naturalmente. Portanto, hoje é o grande momento nós termos aqui os nossos convidados. Temos a Google e temos a Accenture e temos a Oracle, que são empresas que nos têm, e a Quigest, que são empresas que estão connosco e que nos têm apoiado ao longo da vida. Só tenho que referir que estou muito feliz e que espero continuar a fazer destes jantares e que estamos abertos a todas as iniciativas que vocês quiserem e que vocês acharem que nós podemos fazer, porque nós fazemos convosco e, portanto, nós não fazemos sozinhos, fazemos convosco. Portanto, aquilo que vos motivar, desafiem-nos e nós estamos aí. A inteligência artificial, neste momento, leva-nos a ter 2 grupos lá na PDSI e, se calhar, ainda vão aparecer mais grupos sobre a inteligência artificial. Todo mundo está na moda. Portanto, é uma coisa que está na moda. Já no outro dia dizia a professora Ana Freitas, julgo que se a gente chamasse estatística intensiva não estava tão na moda, não é? E, portanto, é outra coisa, não é? Mas pronto, é a inteligência artificial. E eu queria agradecer uma vez mais, queria passar a palavra aqui ao Orlando, que o Orlando é quem está a gerir o grupo do RGPD. E tenho aqui o João Catarino, que é elemento da direção e que também tem a responsabilidade de pôr em pé este jantar. Não podia deixar de agradecer à Bruna, que a Bruna já está especialista em fazer mesas, em contactar as pessoas, em pedir dinheiro, é um espetáculo. A Bruna, a PDSI não funciona sem a Bruna, e portanto agradeço a todos vós e uma vez mais, muito obrigado por aqui estar. Eu vou passar a palavra ao António. Eu convidava os membros do painel a virem aqui. Muito boa tarde. Eu sou Orlando Colasso, sou o coordenador do grupo de missão RGPD, da PDSI, e vamos falar aqui do primeiro painel, que é Inteligência Artificial, o panorama atual. E porquê RGPD e Inteligência Artificial? Vocês já devem ter visto várias notícias sobre o RGPD e a privacidade de dados. Portanto, se quiserem, depois poderão ver as que tivermos. E vai ser precisamente esse o tema do nosso jantar. Entretanto, o que é que eu fiz? Vocês lembram-se da Primeira-Ministra da Dinamarca, que fez um discurso e depois no final disse que o discurso tinha sido parcialmente escrito pelo RGPD. Também fiz o mesmo. Ou pelo chat GPT. Pelo chat GPT. RGPD. O RGPD impedia de fazer isso. Também fiz essa brincadeira. Então o que é que eu fiz? Bom, vamos pôr isto no chat GPT e vamos ver o que é que dá. E por isso deu. Não vamos estar aqui a ler. Ele não fala português. Eu tenho a versão portuguesa. Mas este é mais chique. Não sei, os ingleses agora. Mas eu tenho a versão portuguesa e posso disponibilizar na apresentação que os portos serviram, eu posso pôr a versão portuguesa. Mas também isso é fácil, não é? Falar pôr no translate e está feito. E portanto, foi isto que deu. Mas eu não fiquei satisfeito, eu sou muito preguiçoso. Eu disse, bem, então eu gostava era de fazer uma apresentação PowerPoint. E voltei a pedir isso.
Primeiro, esqueci-me que o ChatGPT era um text-based model. Portanto, ele disse logo que não fazia apresentações de PowerPoint. Mas, tenho aqui os tópicos. Tenho aqui os tópicos para fazer uma apresentação de PowerPoint. Ou seja, não precisávamos fazer esses jantares. Tínhamos o ChatGPT e tínhamos isso. Mas, o desafio é mesmo esse. Nós vamos provar, fazemos e fazemos melhor que o ChatGPT. Vamos ouvir de viva voz os nossos oradores a falar sobre o assunto. Vamos interagir. Portanto, vamos ver se realmente é melhor assim ou interagir apenas com o ChatGPT. A ver se eu não digo outra vez ChatGPT. Penso que já sabiam. Às vezes nós dizemos que Portugal não anda, mas anda, pelo menos tem uma estratégia de inteligência artificial que fala exatamente da questão da proteção da privacidade. Portanto, está lá. Agora, temos isto. Mas como é que nós estamos relativamente à administração pública? O que é que a administração pública está a fazer relativamente à inteligência artificial e ao RGPD? É exatamente isso que vamos ver agora. Vamos ter três intervenções sobre o tema. E no final, vamos ter um pequeno debate, espero que sim, tenhamos tempo para isso, em que podem apresentar as vossas questões. Está bem? Eu vou passar então a primeira oradora, a doutora Lídia Jacob, se fizer favor. Não sei se está ligado. Eu estou-me a esquecer de uma coisa. Normalmente costuma-se... Onde é que deixei os meus papéis? Já andam os papéis. Cada um pode apresentar-se, está bem? Estamos apresentados. Pronto. Está bem? Então, doutora Lídia Jacob. Eu sou atualmente Diretora-Geral da Política de Justiça. O meu nome é Lídia Jacob, como a Orlando já disse. Já estive em diversas instituições, em diversas funções. Sou jurista de formação, com imenso interesse nas áreas do governo eletrónico, do que é transição digital, inovação, transformação digital. Estive nas 5 task forces da UMIC há muitos anos, também com a AMA, em várias funções. Sou sócia da APDSI há muitos anos. Não estou aqui nessa função, mas sou já agora, não é? Também dizer, fazer aqui esta apologia. É um gosto estar aqui com todos vós. Espero cumprir o tempo. Não trouxe o meu tablet, trouxe em papel só para ser do contra. E, de facto, podia fazer aqui, assim, uma intervenção mais aprofundada, porque nós temos imensa coisa, imensa matéria na justiça, nestas duas áreas tão importantes, mas vou só fazer aqui uma intervenção mais à vol do azul sobre aquilo que nos traz aqui hoje. Em primeiro lugar, queria agradecer e cumprimentar a excelentíssima senhora Presidente da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, professora Helena Monteiro, é um gosto. Também o Dr. João Catarino, membro da direção. A excelentíssima senhora Presidente da Associação Portuguesa dos DPO, doutora Inês Oliveira, já trabalhámos juntas, enfim, este mundo é muito pequenino. O senhor vogal do Conselho de Administração da Agência para a Modernização Administrativa, Dr. Tito Vieira, o nosso querido e excelso moderador, Dr. Orlando. Caros e caras participantes, quero muito agradecer mais uma vez esta oportunidade para participar neste painel e neste jantar de debate. E é, de facto, um convite que muito me apraz e honra estar aqui convosco a conversar. No fundo, é isso que nós vamos fazer. Esta preocupação com a proteção de dados e dados pessoais e daquilo que estes representam, que é a vida privada de todos nós, não é um fenómeno novo. É um fenómeno até bastante antigo, só que agora é trazido à liça por outras razões e por outros motivos. Embora, por isso, tenha vindo a ganhar, nos últimos tempos, um lugar de particular destaque no quadro dos ordenamentos jurídicos contemporâneos. Este destaque deveu-se muito, obviamente, à política europeia que está densificada no RGPD, o famoso Regulamento Geral de Proteção de Dados. Efetivamente, em maio de 2018... Em maio de 2018, entraram em vigor as mais recentes regras da União Europeia em matéria de proteção de dados, reforçando assim os direitos dos cidadãos e simplificando as regras para as empresas nesta era digital. Com este instrumento, a União Europeia procurou densificar de forma muito estruturada este direito, que é o direito fundamental à proteção de dados, consagrado também, e muitas pessoas esquecem-se que já lá estava, na Carta dos Direitos Fundamentais, promovendo o equilíbrio entre segurança, preservação da privacidade e proteção de dados enquanto direitos fundamentais, direitos absolutos. O RGPD veio conferir mais direitos às pessoas e reforçar os direitos já existentes e reconhecidos, ao impor mais transparência nas comunicações entre entidades públicas,
mas também entre entidades privadas, privadas públicas, públicas privadas, que sejam responsáveis por tratamento de dados e ainda aos titulares desses mesmos dados. Definiu também regras específicas para o exercício dos direitos decorrentes da nova arquitetura de proteção de dados, assegurando um rigor e uma uniformidade nunca antes alcançados ao nível europeu. Este RGPD materializa a proteção de dados pessoais e o respeito pela vida privada enquanto estes direitos fundamentais. E por isso esta aplicação consistente e uniformizada vai ao encontro de uma exigência cada vez mais rigorosa e inflexível no espaço da liberdade, segurança e justiça, contribuindo decisivamente para a sua consistente edificação. É um regime com impacto particularmente considerável nos vários sistemas de justiça, precisamente do que eu estou aqui a tentar falar, e concretamente no sistema de justiça português. Os dados pessoais e a sua circulação são um instrumento decisivo da comunicação com os cidadãos. A utilização e a operacionalização dos serviços da justiça, sejam eles de natureza administrativa, policial ou judicial, estas três grandes vertentes, implicam sempre a recolha, tratamento e armazenamento de um número incontável e incomensurável de dados pessoais, que às vezes nós nem temos ideia de quantos e da quantidade que circulam. O tratamento destes dados, atento a esta dimensão e a complexidade, exige uma disciplina própria e rigorosa. Se para o exercício da função administrativa da Justiça opera o RGPD e a Lei 58/2019, de 8 de agosto, que o executa, para o tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, detecção, investigação ou repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, aplica-se, de outro modo, a Lei 59/2019, de 8 de agosto, que transpõe a Diretiva de 2016, que é 2016-680, todos vós conheceis com certeza muito bem, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016. Já no que toca aos dados pessoais e aos dados referentes ao sistema judicial, aplica-se um normativo distinto, que é a Lei 34/2009, de 14 de julho. Ou seja, muito anterior ao RGPD, que muitas vezes as pessoas esquecem que já trilhámos um grande caminho em Portugal e temos muita legislação própria, ainda antes do regulamento ter sido aprovado na União Europeia. Este diploma regula e regulamenta a recolha dos dados necessários ao exercício da competência dos magistrados e dos funcionários de justiça, dos juízes de paz e dos funcionários dos julgados de paz, e ainda dos mediadores dos sistemas públicos de mediação e ainda do respectivo tratamento. Trata-se, assim, de um regime tripartito, em função das diferentes valências e competências do nosso sistema de justiça. A articulação e a coexistência entre estes diferentes regimes legais permitem assegurar um elevado nível de proteção na prossecução do serviço público ao cidadão, ao mesmo tempo garantindo a funcionalidade e a operacionalidade do sistema. Neste quadro muito garantístico que nós temos em Portugal, releva sempre considerar a vertiginosa evolução da realidade, que muitas vezes ultrapassa aquilo que está legislado e regulamentado, particularmente numa era em que a tecnologia se assume como uma ferramenta indispensável de trabalho para todos nós, desde as crianças que acabam de nascer e começam quase logo a tocar o telemóvel, até à pessoa que, entretanto, já com um provecta idade se habituou a mexer no seu telemóvel, a fazer as suas chamadas, a trabalhar com as redes sociais. E são exatamente por isso um elemento positivo e facilitador das relações, e é essa parte que nós devemos sempre promover. Nesta dimensão, a inteligência artificial assume, de facto, este papel de destaque, porque esta inteligência artificial é aquilo que nos permite, hoje em dia, se calhar estarmos aqui com este microfone sem fios, se calhar, digo eu, provavelmente, e estarmos aqui a conversar todos uns com os outros, porque este papel pode ser que tenhamos aqui uma capacidade que uma máquina nos dá para reproduzirmos competências semelhantes às humanas, mas cuidado, como é o caso do raciocínio, da aprendizagem, do planeamento, ou quiçá até da criatividade. Mas eu disse cuidado, porque a criatividade humana, creio que nunca será ultrapassada pela máquina. Digo eu, Lídia. A inteligência artificial permite que os sistemas técnicos percebam o ambiente que os rodeia e vão aprendendo com esse ambiente. Eu sou jurista de formação, mas vejo e consigo perceber aquilo que um sistema de inteligência artificial com algoritmos consegue fazer ao ir aprendendo com os humanos, o que é uma coisa fantástica. Mas às vezes causa-nos muito receio. Todos nós, sem exceção. Mesmo que se diga que não, causa-nos receio. Em algum ponto da nossa vida, causa-nos receio.
E esses ambientes que rodeiam os sistemas técnicos que nós temos com base na inteligência artificial podem, de facto, resolver problemas, agindo no sentido de alcançar um objetivo específico e são um grande ajudante para todos nós. Os dados, pode-se dizer que são o combustível da inteligência artificial, então os dados pessoais, meu Deus, é mesmo a peça gourmet, diria eu. Devia ter trazido o tablet, estão a ver? Eu ainda quis ser do contra, mas pronto. Diga? Não, mas não caía, porque eu só deixei cair o resto dos anexos. É assim inegável que esta atual digitalização das relações comerciais, das relações sociais e das próprias relações pessoais que se estabelecem entre as pessoas, mas também institucionais, entre o Estado e os cidadãos, implicam uma criação e a circulação de um grande volume de dados que dizem respeito maioritariamente aos aspectos pessoais dos cidadãos, quer queiramos, quer não. Mesmo que sejam dados de empresas, atrás estão sempre dados pessoais. Este grande volume de dados é definido como Big Data, vem sendo utilizado como combustível no aperfeiçoamento da inteligência artificial. E é esta nova forma de inteligência artificial que gera importantes oportunidades para a sociedade. Ela permite que se criem e disponibilizem serviços orientados para as necessidades específicas dos cidadãos, com taxas de resposta particularmente céleres. No entanto, mal utilizada, também pode provocar riscos aos interesses da sociedade e aos direitos fundamentais dos cidadãos, ou seja, de cada um de nós. A ausência de uma regulação específica que muitos têm impugnado por existir, já está quase a deixar de existir com o regulamento que foi aprovado no Parlamento Europeu e que vai seguir agora o seu caminho, que ainda não é definitivo e que falarei um pouquinho só mais a seguir, pode tornar este cenário complexo, uma vez que está em causa a privacidade e a segurança, atribuindo-se aqui um lugar de destaque ao RGPD e atribuindo-se-lhe uma função de garante numa realidade muito recente, mas em franco crescimento e expansão. É esta também uma preocupação da União Europeia, posso assegurar-vos, que nós seguimos porque na Direção-Geral onde eu estou, nós temos a matéria internacional e europeia de todo o Ministério da Justiça. Eu acho que isso foi em micro-ondas. Eu não estou aqui a falar de cozinha, por isso não percebi, não sei. Em cujas instâncias, também no Conselho da Europa, dizer que o Conselho da Europa tem de facto vários grupos de trabalho, vários comitês muitíssimo preocupados com esta matéria. E não se confunda, peço desculpa de eu dizer, o Conselho da Europa com o Conselho Europeu. O Conselho da Europa é uma instituição que naturalmente tem todos os países da Europa, enquanto o Conselho Europeu é uma instituição da União Europeia, dos Estados-membros da União Europeia, tem papéis completamente distintos. E, de facto, aqui esteve em preparação há muito tempo, temos novos instrumentos jurídicos, podendo então salientar o regulamento sobre inteligência artificial, que o Parlamento Europeu aprovou muito recentemente, há um mês, em 14 de junho de 2023, e que vai agora seguir para o Conselho Europeu, sim, esse Conselho Europeu que neste momento temos a presidência espanhola, neste semestre, e não sei se Espanha vai conseguir fazer a aprovação deste regulamento, que, como sabem, tem eficácia e aplicação direta em todos os Estados-membros. Vamos ver que alterações ainda vai ter. O Parlamento Europeu introduziu-lhe várias alterações, que tinham sido da Comissão endereçadas ao Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu entendeu densificar alguns artigos deste regulamento, que ele está online, se quiserem consultar. Hoje, de acordo com dados recolhidos na minha Direção-Geral, cerca de 84 pessoas em todo o mundo recorrem de alguma forma à inteligência artificial, seja nos dispositivos que utilizam diariamente, seja na sua interação com a administração pública ou com entidades privadas nas suas mais diversas dimensões. E a justiça não é, obviamente, não está fora deste quadro. E por isso eu vou tentar saltar parágrafos, está bem? Neste âmbito, tenho que destacar aqui uma estratégia, já que falou de outra estratégia. Olha, não, alguém me disse que não. Foi lá atrás, foi em back-office, está bem. Neste âmbito, permite-me destacar, eu não estou a fazer aqui uma peça, mas às vezes parece, permite-me destacar a estratégia GovTech, não sei se conhecem. A estratégia GovTech para a Justiça. Foi aprovada muito recentemente um novo pacote, em fevereiro deste ano, ela está online, temos uma página onde ela está descrita e que está centrada exatamente na inteligência artificial e tecnologias emergentes com vista à transformação da justiça, essencialmente transformação digital, mas não só. Esta iniciativa está materializada num conjunto de projetos de inovação e transformação digital, desenvolvidos em colaboração com universidades. Temos feito hackathons para conseguirmos evoluir em alguns projetos, designadamente nas patentes e propriedade industrial, por exemplo. Centros de investigação, startups também, com o objetivo de respondermos ao desafio de tornar os serviços da justiça cada vez mais ágeis, mais eficientes e mais próximos.
E este mote que está aqui subjacente é Juntos para Transformar a Justiça, integra nesta estratégia várias ferramentas de inteligência artificial e tem como base o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, que temos que aproveitar bem e rápido, mas que se insere numa política mais abrangente. Neste âmbito, e não tomando muito tempo, vou só dar tópicos de alguns projetos que temos em mãos e que estamos a desenvolver. O Guia de Acesso à Justiça, primeiro modelo de linguagem avançada desenvolvido no Machine Learning da Justiça, que informa aos cidadãos sobre os serviços mais adequados para cada cidadão. Começámos com o divórcio e o casamento, que eram aqueles mais procurados. Como é que eu me posso divorciar? Então, se eu me divorciar, posso casar? Então, se eu me casar, quando é que me posso divorciar? Por exemplo. E, portanto, entre o ser humano e a máquina que lá está, conseguimos responder de forma célere e adequada às pessoas. E a máquina vai aprendendo com as perguntas que são feitas e com a introdução humana também algumas respostas. E temos tido, de facto, muito sucesso. Vamos também abranger empresas e outras áreas em termos de perguntas-respostas. Este guia vai esclarecer também em termos de acesso também ao direito e, através desta tecnologia com características semelhantes aos chat GPT, semelhantes. Temos também o Drafter+, para criar uma plataforma de suporte à produção de dados normativos com recurso a mecanismos baseados em inteligência artificial. O pedido online de nacionalidade, este é extremamente importante. Tem um validador automático de autenticidade de documentos com automatismos de inteligência artificial que reduzem muito o trabalho manual. Temos a anonimização de processos na área judicial, que vai permitir publicar todas as sentenças de todas as instâncias deste país, aumentando a transparência, a pesquisa de informação para os magistrados e também para o público em geral, mas primeiro para os magistrados e para o público-alvo, que são eles, e simultaneamente reduzir a afetação de funcionários dos tribunais para tarefas manuais e vai recorrer a algoritmos de inteligência artificial. A automatização também da bolsa de firmas e denominações, que até agora era feita por 3 pessoas, seres humanos, que já não tinham mais imaginação e tinham que perguntar à família toda qual era o nome das empresas que podiam dar para a semana seguinte. E por isso é que há nomes tão estranhos de empresas, porque perguntavam aos filhos, aos irmãos, aos sobrinhos. Agora é a máquina. E as pessoas estão felicíssimas porque são as pessoas com as máquinas. E as máquinas com as pessoas. É só para dizer isto, que é muito recente e foi muito interessante este salto qualitativo. A questão que ressalta, o que eu vou dizer é que a garantia dos dados pessoais dos utilizadores tem que ser sempre salvaguardada, a observância do RGPD e legislação de proteção de dados é assegurada através da arquitetura de sistemas e de algoritmos na justiça, é algo com que não podemos de todo alijar a carga nem brincar, e só queria dizer que o que é importante é salientar que a inteligência artificial, como outras tecnologias, são uma ferramenta muito importante, sim, mas não o fim em si mesmo. Temos interesse em experimentar e utilizar tecnologias que possam tornar a nossa operação e dos organismos mais eficientes, mais eficazes e aumentar a automatização de certos processos, como esta bolsa de firmas ou o pedido de nacionalidade online. Mas, com isso, nunca podemos colocar em causa o papel superior do ser humano, que continua a ser o poder e a ter o poder de agência e decisão, apenas passando a contar com recursos que tornam o seu mundo e o seu trabalho mais eficiente, dinâmico e eficaz. Os seres humanos são insubstituíveis. Obrigada. Depois desta apresentação, vamos ouvir a doutora Inês Oliveira. Ela é presidente da Associação Portuguesa dos DPOs e, nesta qualidade, vai falar sobre o que é necessário para as organizações cumprirem as obrigações do RGPD. Doutora? Obrigada. Boa tarde, boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigada à Senhora Presidente. Agradeço à Associação, na pessoa da Senhora Presidente da APDSI, o convite para a APDPO estar aqui hoje representada. Agradeço ao moderador e aos meus colegas de painel um cumprimento especial à minha anterior diretora-geral, portanto mudei de casa, mas as casas ficam sempre um bocadinho dentro de nós e, portanto, muito obrigada. E agradeço também à inteligência artificial. Foi ela que me permitiu chegar a horas a este jantar, indicando-me qual caminho é que era melhor para eu chegar aqui e, portanto, falamos dela, mas também temos que lhe agradecer, facilita-nos muito a vida, mas, obviamente, como tudo, temos que ter cautelas a trabalhar com ela. Hoje vou falar aqui um bocadinho nas obrigações que temos que cumprir quando falamos em projetos de inteligência artificial. Permitam-me recordar, até porque tenho no meu painel a DGPJ representada e durante 10 anos fui consultora da DGPJ, 5 anos encarregada de proteção de dados do Ministério da Justiça e 9 anos representante portuguesa no grupo
da Apix que negociou o RGPD e, portanto, esta casa deu-me esse privilégio. E deixem-me começar esta intervenção por recordar um princípio que é o princípio da neutralidade tecnológica, que tanto se falava no início do Apix e das negociações do RGPD, porque, efetivamente, os legisladores europeus, ou o legislador europeu, queria que o RGPD tivesse total neutralidade tecnológica, ou seja, que não referisse, indicasse qualquer tecnologia, para que pudesse durar no tempo. E agora, quando saiu a proposta do Regulamento de Inteligência Artificial, ouvi muita aquela pergunta de mas para que é preciso um Regulamento de Inteligência Artificial se nós já temos o RGPD? E é preciso por causa disso, porque o RGPD cresceu neste princípio da neutralidade tecnológica, tem obrigações que têm que ser cumpridas em todos os projetos, independentemente da tecnologia, mas sem dúvida que faz falta um regulamento específico para a inteligência artificial. Mas nós já encontramos muitas das respostas no RGPD, bem lido, que este regulamento vem dar. E gostava, por começar, por assinalar a primeira resposta que nós temos no RGPD e que este Regulamento de Inteligência Artificial vem decalcar, que é a proibição de utilização de dados especiais, dos dados sensíveis. Nós já temos isso no RGPD. O RGPD já é muito claro no seu artigo 22, quando diz claramente que os projetos em que há decisões automatizadas não devem envolver tratamentos de categorias especiais de dados. E porquê? E permitam-me isto. Porque é que há necessidade de escrever isto e de recordarmos todos porque é que a proteção de dados nasce? A proteção de dados nasce em 81, precisamente para combater todas as formas de discriminação, para combater Estados ditatoriais, que conhecem muito o cidadão, e, portanto, é necessário vir o legislador explicar e nos recordar porque é que em 81 a proteção de dados nasce, e, efetivamente, essa resposta nós já temos no RGPD. O que é que, quando estamos a falar de inteligência artificial, o RGPD impõe? Impõe, antes de mais, uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Deixem-me dizer, eu neste momento exerço funções de encarregada de proteção de dados da Autoridade Tributária. No âmbito das minhas funções de presidente da APDPO, vou tendo contacto com o setor privado e permitam-me este desabafo. Ainda não sabemos quando é que temos que fazer avaliações de impacto sobre a proteção de dados. Ainda não sabemos o que é esta obrigação, ainda não sabemos fazê-la, como a fazê-la. E acho que, e tenho os minutos necessários para decalcar essa preocupação, a avaliação de impacto sobre a proteção de dados é uma obrigação transversal para o setor privado e público, nomeadamente quando estamos a falar de projetos novos que envolvem novas tecnologias, nomeadamente inteligência artificial. E, portanto, a primeira coisa que os profissionais de proteção de dados que desempenham as suas funções no setor público ou privado, quando se deparam com este tipo de projetos ou outros, a primeira coisa que têm que fazer é alertar para a obrigatoriedade de avaliação de impacto sobre a proteção de dados. E é nesta avaliação de impacto sobre a proteção de dados, que está no artigo 35, que vamos ter a oportunidade de pensar um novo projeto com os óculos à luz do RGPD. Primeiro, vendo se os princípios que o RGPD impõe estão lá, ou seja, temos base de licitude para fazer aquilo, é um interesse legítimo, cuidado com os interesses legítimos escorregadios, ou cuidado com o consentimento em que vamos basear um projeto. Temos, efetivamente, uma política de proteção de dados e de alguma forma, somos transparentes, estamos a dizer o que é que vamos fazer com aqueles dados aos titulares dos dados. Quando desenvolvemos o projeto, temos o cuidado de, quando utilizamos dados pessoais, estarmos certos da exatidão daqueles dados. É que se nós nos vamos basear em dados errados, incorretos, desatualizados, inquinamos todo o processo e vamos depois ter resultados errados, discriminatórios, por vezes. E, portanto, essa avaliação de impacto sobre a proteção de dados é a oportunidade para as empresas, as organizações pensarem os princípios da proteção de dados. O tempo, a experiência deu-me aqui a visão de que o RGPD chama-lhe princípios, mas em bom rigor são regras. Princípios parece um bocadinho descolado da realidade, parece que estamos a falar de uma coisa mais teórica para os juristas. Os princípios do RGPD são verdadeiramente uma checklist, são verdadeiramente regras
que têm aplicação concreta e se calhar chamarmos princípios, estamos a teorizá-los, estamos a afastar o programador que nos acompanha e têm que ser vistos necessariamente como uma checklist e é ela que deve acompanhar também esta avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Eu vou cumprir escrupulosamente os meus minutos, tenho aqui só mais 2 ideias muito importantes e que o RGPD já dá resposta quando estamos a falar em inteligência artificial, que é dizer claramente que quando há projetos novos que envolvam decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, a organização, a entidade tem necessariamente que dar informação ao titular dos dados, seja através de uma política de privacidade, uma caixa de texto num formulário, o que seja, tem que dar informação. E há 2 informações essenciais que tem que dar. Primeiro, a lógica subjacente. E o que é a lógica subjacente num projeto de inteligência artificial? Portanto, tem que chegar aqui a um equilíbrio entre os segredos de negócio, não é? Portanto, estamos a falar, se calhar, muitas vezes em algoritmos que são verdadeiros, ou que são protegidos pelo segredo de negócio, mas temos que chegar, efetivamente, aqui a um equilíbrio e, de alguma forma, temos que cumprir esta obrigação do RGPD, que é fornecer informações sobre a lógica subjacente àquele determinado projeto. E depois, 2 coisas essenciais: importância e consequência. Que consequência é que aquele projeto que nós temos em mãos vai ter? Será que de alguma forma vamos privar determinado cidadão de ter acesso a um seguro com um prémio que as pessoas podem pagar ou relativamente a créditos no setor bancário? E, portanto, temos que ter esta preocupação e os profissionais de proteção de dados que aqui represento têm que ter esta preocupação de que todos estes projetos têm que ser acompanhados, primeiro, de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados, que estude, que escrutine todas as regras, a checklist do RGPD e, acima de tudo, esta preocupação de fornecer informação. O RGPD é muito claro quando diz que uma regra essencial é a transparência e, efetivamente, não queremos chat GPTs da justiça com alguma lógica subjacente de alguma forma opaca e, portanto, essa informação é efetivamente essencial. Gostava de acabar com uma referência sobre se vamos desenvolver um projeto que envolve inteligência artificial e que vai beber, por exemplo, de dados pessoais dos clientes, então temos que inserir este novo tratamento no registro das atividades de tratamento. A minha experiência também me diz que há muitas organizações que menosprezam esta obrigação. Além das avaliações de impacto sobre a proteção de dados, ainda há muito desconhecimento sobre o registro das atividades de tratamento, que é efetivamente uma obrigação. Nas casas por onde passei, tive poucas fiscalizações da CNPD, malgrado, gostava de ter tido mais. Das poucas que tive, infelizmente, nenhuma me pediu o registro das atividades de tratamento, o que é surpreendente, mas acho que não podia acabar esta minha intervenção com esta referência. Vamos fazer um projeto que envolve inteligência artificial, vamos ter que a pôr no RAT, no registro das atividades de tratamento. Ora bem, penso que passei todas as minhas questões que tinha pensado, estou ao vosso dispor no final para eventuais perguntas. Muito obrigada pela vossa atenção. Doutora Inês, muito obrigado. Registrei 2 coisas. Uma é que parece que não se passaram 70 anos depois do RGPD entrar em vigor, não é? Andamos ainda com muitas faltas de coisas que o RGPD já devia estar... não devia ser uma coisa nova, devia ser uma coisa corriqueira. Não é. A segunda, também que o RGPD já dá algumas respostas às questões da inteligência artificial, mas que nós precisamos ainda de um regulamento mais específico, certo? Bom, depois de ouvirmos essas 2 apresentações, vamos ouvir agora o Dr. Tito Vieira, é vogal da agência da AMA, Agência para a Modernização Administrativa, que nos vai falar, e que já que estamos a falar da questão da inteligência artificial, vai falar de guia. Guia que tem a ver com guia da inteligência artificial, não é? O IA. Portanto, vai falar sobre o guia, a questão dos valores, princípios e recomendações. Muito obrigado, Sr. Doutor.
Boa tarde a todos. Cumprimento especial à Sra. Presidente da PDSI, a quem agradeço em nome pessoal, mas também em nome dos meus colegas do Conselho Diretivo, o facto de convidarem a AMA aqui e poder partilhar algumas do trabalho que temos vindo a fazer. Ao Dr. Orlando Colasso por esta coordenação do painel e às minhas colegas, a Dra. Lida Jacob e à Dra. Inês Oliveira. Portanto, obrigado a todos. Bom, eu queria, como se sabe, falar do guia, mas falar de um guia precisa de algum contexto. E, portanto, deixem-me começar por dizer o seguinte. Nós, da Administração Pública, há pouco dizia-se que faz coisas interessantes, mas muitas vezes não se conhecem. Eu até fico na dúvida se vou falar de uma coisa que algum dos presentes conhecerá. Não tenho a certeza. Também não me vou atrever a fazer a pergunta. Mas, de qualquer maneira, talvez o relevante seja dizer que isto existe e que existe uma estratégia de inteligência artificial na gestão pública desde 2019. E, portanto, fica só esta nota para dizer que, reconhecendo eu pessoalmente, que muitas das vezes o que a administração pública faz, fica lá e pouco se comunica e isso nem sempre é positivo. Ou melhor, não é positivo. Mas deixem-me então contextualizar de que forma é que surge este guia. Bom, nós temos também em curso uma estratégia que se chama Estratégia para a Transição Digital da Administração Pública entre 2021 e 2026, que obviamente foi preparada antes de 2021, portanto foi durante o decorrer do ano 2020. E, portanto, nessa estratégia assumia-se nessa altura, e continua válida, e, portanto, assume-se que os dados têm aqui uma dimensão absolutamente crítica e decisiva para tudo o que é o potencial do serviço público digital. E, portanto, nessa lógica e nessa estratégia, tomava-se em consideração que, para poder rentabilizar os dados, primeiro é necessário consolidá-los, e daí o nosso trabalho que, à volta de um outro nome que nós chamamos ou batizamos de dados.gov, que é a plataforma de dados abertos da administração pública, está disponível para todos, não só para a administração pública, mas, enfim, para todos os datasets que sejam relevantes. E, portanto, mas dizia eu que nessa estratégia, para valorizar os dados, nós pensávamos que a IA poderia ser um recurso tecnológico para esse efeito e antecipávamos que poderia ter um conjunto de benefícios muito relevantes. E, portanto, eu não queria amassá-los com generalidades, mas permita-me só sintetizar esses 4 benefícios que constam dessa documentação e que são a nossa pedra basilar do ponto de vista daquilo que ambicionávamos como benefícios a retirar desse trabalho. Em primeiro lugar, acho que é inquestionável que hoje, 3 anos depois deste documento publicado, é evidente para todos, pelos exemplos que muitos de vocês há pouco alguns colegas comentavam, porventura também conhecem aquilo que a AMA fez no tema da assistente virtual baseada em ChatGPT, que está neste momento em projeto piloto, mas é evidente para todos que há aqui uma oportunidade muito interessante de poder simplificar a vida ao ser humano, eu digo simplificar, no sentido em que tarefas rotineiras há de facto a tecnologia que nos pode ajudar. E, portanto, este potencial de introduzirmos eficiência e retirar do ser humano atividades de natureza de pouco valor acrescentado é algo que podemos entregar à máquina e deixar que a máquina ajude o ser humano, permitindo que o ser humano se concentre em fazer coisas de facto de valor acrescentado. Com isso, necessariamente, julgo que também concordaremos todos que o benefício direto que daí se retira, ou que se pode retirar, é um aumento da produtividade que, neste caso, o funcionário público pode dispensar à sua organização. Depois há a natureza do trabalho em si, verdadeiramente, digamos, relevante, na medida em que é impossível ao ser humano, em tempo útil, analisar um conjunto de dados de dimensões gigantescas para poder tomar decisões informadas. E, portanto, nesse domínio, se queremos ter decisões como vamos advogando, baseadas no conhecimento, baseadas em dados, o tal data-driven, nós temos que recorrer, ou devemos recorrer à máquina para fazer essa primeira análise e dar pistas ao ser humano, que depois, naturalmente, com base nessa informação, toma as suas decisões mais informadas. E, portanto, provavelmente a qualidade final dessa decisão é ou será seguramente melhor. Bom,
Mas isto é fácil de anunciar, mas no contexto da administração pública será fácil de implementar? E aquilo que concluímos na altura, e colocámos isso como principais desafios, em primeiro lugar era encontrarmos o tema das competências. Saberemos todos, mais quem trabalha por dentro da administração, que a capacidade de retenção de talento na administração é um aspecto exigente, é um aspecto desafiante e que é um dos temas desafiantes que temos que tratar. Depois, temos a dimensão da qualidade dos dados. Sabemos também que muito se tem feito em muitos domínios para que os dados que hoje temos na administração tenham a qualidade necessária, e isso é absolutamente decisivo para que possamos ter tecnologia depois a fazer a análise e a poder inferir algum conhecimento a partir deles. Porque se os dados têm algum tipo de inconsistência, a probabilidade de termos também alguns, como a gente diz na área da inteligência artificial de viés, é uma probabilidade significativa. E, portanto, é um aspecto relevante. O último desafio que identificamos era a questão da percepção pela sociedade. Quero dizer o seguinte: será que os nossos concidadãos estão preparados para aceitar naturalmente que quando vão a um serviço público, em vez de se dirigirem a um balcão onde está um ser humano, de repente se sentem confortáveis a falar para um avatar? Será que, do ponto de vista da percepção social e da aceitação que a sociedade tem sobre isso, será fácil? Será já o momento? Será possível substituir uma coisa dessas? Portanto, este é também um desafio. E, portanto, entre estas oportunidades e desafios, há aqui várias dimensões que é preciso tratar, algumas delas tecnológicas, muitas delas de RGPD, muitas outras de outra natureza, mas deixem-me extremar um bocadinho alguns exemplos para percebermos que isto é verdadeiramente decisivo e crítico e que é talvez aqui uma área em que, na minha perspectiva, não se pode fazer, como às vezes como dizíamos, particularmente no Porto, aquele velho ditado de chutar com o pé que está mais à mão, não é? E, portanto, talvez aqui seja, este caso da inteligência artificial, situação em que isso tem que ser evitado. E deixem-me dar exemplos extremados, portanto, exemplos teóricos extremados, mas só para percebermos o intervalo de potencial risco que temos e que tem que ser gerido. Em primeiro lugar, o tema dos dados. Se nós não tivermos a certeza que a qualidade dos dados sobre a qual vamos trabalhar, vamos pôr tecnologia, tem a solidez necessária, corremos grande risco de poder ter resultados que ou sofrem de viés ou têm problemas de várias dimensões. Portanto, a qualidade dos dados. E isto é crítico. Depois, a questão dos modelos. A máquina é a máquina, o modelo é o modelo vai aprendendo com os dados, mas o modelo também pode ter as suas deficiências e, portanto, modelos que sejam deficientes podem produzir resultados, no limite, tendenciosos, pelo menos tendenciosos. E isso também, porventura, é algo que queremos fugir. E, claro, como isto é tecnologia, estamos sempre sujeitos aos problemas tecnológicos, mas eu diria até colocaria em terceiro lugar, porque talvez sejam aqueles em que, do ponto de vista de resposta, seja mais fácil de responder. E, portanto, se não tomarmos os devidos cuidados, os exemplos extremados que queria dar têm a ver com o seguinte: é que estamos a falar de coisas em que, se de repente pensarmos que vamos entregar à máquina a capacidade para fazer coisas autonomamente, e aqui o autonomamente eu ressalvo, nós pensamos que o ser humano é insubstituível, a máquina deve ajudar, mas o ser humano é que tem a responsabilidade e tem que ser responsabilizado por aquilo que fez para a máquina ter aquele comportamento e por aquilo que resulta da decisão que é tomada. Portanto, achamos que esse princípio é relevante. Mas reparem, deixem-me particularizar 3 exemplos de coisas que podem suceder e, desculpem dar de exemplos muito extremados, mas é mesmo só para perceber-se bem no limite das situações que podemos enfrentar. Por exemplo, já vimos seguramente muitos de nós, talvez todos, vídeos a passar nas redes sociais e até em telejornais, onde figuras públicas do panorama mundial veem o seu rosto e a sua voz sintetizada a um nível de qualidade que, a olho nu, dificilmente se distingue da realidade. E, portanto, um risco real de podermos,
das fake news, todo esse domínio de temáticas, de problemáticas, neste caso, que temos que considerar. Um segundo é, talvez ainda mais crítico, que é um atentado mesmo à segurança física. Se pensarmos que estamos a falar na possibilidade de, em curto espaço de tempo, até que já existem exemplos de que isto acontece, de que os carros poderão ser autónomos, como é que podemos enquadrar, e desculpa uma vez mais frisar que estou a falar de exemplos extremados, mas como é que podemos enquadrar, por exemplo, um acidente que provocado deliberadamente por um erro de um algoritmo que determinou proceder de determinada maneira e não de outra. E, portanto, um caso extremado, mas que talvez mostre particularmente com a frieza, a importância do algoritmo. E noutros casos, em que toda a gente começa a achar natural e relevante o apoio à parte do uso das tecnologias, por exemplo, na área da saúde, o suporte ao diagnóstico mais pormenorizado, medicina mais de precisão, mas reparem, se também aqui houver algoritmos com algum viés ou alguma situação de debilidade, na verdade estamos a poder levar o médico, na medida em que nós defendemos sempre que deve ser o ser humano a tomar a decisão, mas a tomar decisão com base em algum tipo de enviesamento que resultou daqueles dados ou então dos algoritmos. E é aqui que resulta o tal guia. E o guia tem basicamente 5 princípios, e com isto termino, Dr. Orlando, que é, em primeiro lugar, este está disponível, se fizerem o favor de consultar tic.gov.pt e depois navegarem até à parte de inteligência artificial, encontram lá o guia, documentação mais detalhada do que o guia, e também até uma ferramenta de avaliação do risco. Há pouco eu referi que isto é muito relevante em termos de avaliação do risco, tem tudo isso disponível para usar. Então, e quais são os princípios? Geralmente não, essencialmente 5, aqueles que advogamos neste guia. Primeiro, já o referi, responsabilização. É fundamental que o ser humano cria o algoritmo, que faz, digamos, o processo em causa, seja responsável. É inevitável que todo esse processo seja capaz de ser auditado e inspecionado de uma forma absolutamente transparente. Falar em transparente, o segundo princípio é exatamente o da transparência. Os algoritmos têm que ser, nós defendemos no guia, que devem ser abertos. E, portanto, todos nós devemos ser capazes de os poder consultar, ver. E a segunda questão o terceiro princípio é serem explicados. Os algoritmos devem ser explicados. Não devemos ter digamos, nada de caixas negras, mas tem que haver uma explicabilidade plena do que o algoritmo faz. Os dois últimos são justiça. Ou seja, o algoritmo tem que ser sempre justo e não discriminar ninguém. Tem que haver a garantia absoluta de proteção dos utilizadores e dos beneficiários, neste caso, dos serviços públicos. E, em último lugar, last but not least, portanto, não é o menos importante, é a questão da ética. Os algoritmos têm que ser isentos de vieses éticos. Têm que ser isentos. Talvez seja difícil, mas temos que, na gestão do risco e nos processos de gestão do risco, quando montamos estas arquiteturas, ser capazes de gerir o risco, interceptar os problemas nos momentos mais precoces possível, para depois podermos tomar as medidas em tempo oportuno. E, portanto, com estes 5 princípios, eu parava por aqui, uma vez que o tempo já tocou. Há pouco diziam que era micro-ondas, eu se calhar ia usar a BIM, porque estamos quase a... Portanto, Dr. Orlando, obrigado. Obrigado.